Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa, a Casa de Itajubá. Casa essa que nos recebe todas as semanas. E viemos aqui buscar um pouquinho mais de entendimento sobre o que estamos passando nesse momento da nossa encarnação. E essa casa de oração nos dá algumas respostas. Outras, ela faz com que a gente vá buscá-las. E tenho certeza que a partir do momento que vocês colocaram o pé nessa casa hoje, vocês já estão sendo assistidos pelo plano espiritual maior desta casa. Então vamos agradecer e agradecer ao nosso mentor, que é o nosso querido irmão Itajubá, que nos acolhe. E o acolhimento é o tema hoje que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Primeiramente, a primeira vez que acontece isso hoje, faz 28 anos que eu estou nessa casa. Eu tenho que agradecer a ela vai ser difícil, mas eu vou chegar lá. Calma que eu chego lá, eu sou ser humano. Então os dois motivos para eu estar aqui estão aqui hoje pela primeira vez. Que a minha mãe que me deu a oportunidade da reencarnação. Eu tenho que cortar bastante coisa aí, viu? E essa figura aqui, que eu tô aqui há 28 anos, ele estava com 5 anos e nasceu. E ele é o motivo também de eu estar aqui hoje. Colocados os meus agradecimentos, vamos ao que interessa. Eu vou dar continuidade ao capítulo 24 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que semana passada já teve a primeira parte, hoje eu vou prosseguir com a segunda parte. Todo mundo estava aqui na semana passada? Quem não estava, levanta a mão. Eu também não estava. Então quem estava aqui semana passada era a Eliana, e ela falou a primeira parte desse capítulo. E o capítulo fala: não pôr a candeia debaixo do alqueire. Então, para quem esteve aqui semana passada, ela falou essa primeira parte. Então, todos vocês, eu acredito que já saibam que é uma candeia e que é um alqueire. Estou certo? A gente vai buscando ajuda, que a doutrina espírita, ela vem através do Kardec, que a codificou, ela vem trazer o nosso Evangelho com explicações sobre o Novo Testamento. E são várias as traduções. Eu estou com a tradução de uma pessoa que é espírita, que é o Haroldo Dutra Dias, que ele traduziu o Novo Testamento diretamente do grego. Então existem outras traduções e outras formas de leitura, porque essa passagem da candeia e do alqueire não está só em Mateus, está em Lucas e também está em Marcos. Então são passagens que estão em outros evangelhos, né? E cada tradutor traduz de uma forma. Eu vou pegar a tradução do Haroldo, né, que para nós espíritas, não vou dizer que é a única que existe, mas aqui para a gente é mais confiável, né? Então a passagem diz assim: entendendo que essa passagem está dentro do Sermão do Monte, que é o capítulo 5 de Mateus, tá? E ela vem logo depois que ele fala algumas da introdução. Jesus fala logo da introdução, né, das bem-aventuranças. Logo ele vem falar da missão dos discípulos, né, onde ele fala: nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Essa é a parte que cabe a Mateus, que é o que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui ele usa a palavra candeia ou luminária, né, que é uma lâmpada de barro alimentada por óleo, que é o azeite de oliva que eles usavam, né, e utilizava nas residências e nos templos. Então é bom essa tradução do Haroldo, porque tem as notas de rodapé. E dizem que aquelas traduções que tem mais nota de rodapé
são as melhores, porque traz as explicações para a gente. Então eu gosto de trazer isso para que vocês também possam buscar também a forma de interpretação dessas passagens. E o Evangelho traz para a gente, Kardec traz para a gente, e no final vou trazer ainda um complementar que é o Emmanuel, que traz para a gente com a doutrina espírita. Tá? Então a gente vai buscando sempre algumas interpretações para que facilite o entendimento para todos nós. Ele fala também que o alqueire ou o módio, né, é uma medida romana para coisas secas, aproximadamente 35 litros. O vocábulo também designava o vasilhame utilizado para guardar azeite. Na Palestina era costume guardar a candeia apagada debaixo dessa vasilha. Então essa é a primeira passagenzinha que eu queria trazer aqui do nosso Novo Testamento. E agora as explicações para a gente aqui. Então essa parte, na verdade, é só para mim poder dar a introdução para vocês, porque toda vez que a gente coloca a luz debaixo de alguma coisa, essa luz se ofusca, essa luz se apaga. Então Jesus traz isso e alguns outros ensinamentos dele através de parábolas, que justamente são formas de interpretação, são narrativas alegóricas, né? São mensagens indiretas por meio de comparação e analogia. Então essa não deixa de ser uma comparação e uma analogia, que ele fala que a luz tem que ficar no alto, né, para que ilumine todo o ambiente. No caso, ilumine toda a casa, né? Porque naquela época os cômodos eram um cômodo só para tudo praticamente, tá? Então assim, a luz não pode ficar escondida, ela tem que ficar no lugar maior que puder da casa, para que a gente possa ter toda a visão daquele ambiente que a gente está. E trazendo isso para os ensinamentos de Jesus, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todos os ensinamentos, todos os exemplos que ele deu tem que ficar à altura para que todos possam ver essa luz, para que ela possa iluminar toda a nossa jornada evolutiva. Aí até ele diz aqui o Kardec, aqui no capítulo, né, que causa estranheza ouvir isso de Jesus, né? Porque como ele traz por parábolas, como a gente pode entender isso se ele mesmo trazia as coisas meio ofuscadas, vamos dizer assim? Aí ele explica para os apóstolos, né, numa reunião particular, ele não falava isso publicamente, ele falava assim: eu lhes falo por parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, diz ele tudo. Ao menos agora seria inútil, mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ou seja, quem está um pouco mais preparado para ouvir, vai ouvir. Quem está um pouco mais preparado para ver, vai ver. Ele termina aqui no parágrafo: proporcional à inteligência de quem a recebe. E porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Ou seja, a gente não pode pegar um assunto de mestrado, de uma tese, de uma faculdade e trazer para uma criança que está aprendendo o beabá, está aprendendo ainda a aprender a ler e escrever, porque vai ofuscar a visão dela. Então, é uma luz que não é o momento adequado. Então, isso que ele quer dizer aqui, por isso que ele trazia por parábolas, porque em certo momento nós iríamos compreender. E faz 2000 anos que nós estamos tentando interpretar tudo isso, né? Terminando essa parte aqui, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Então é resumidamente isso, essa primeira parte para vocês, tá? Que é para dar uma introdução no capítulo e dizer não pôr a candeia debaixo do alqueire. Agora vamos para o que cabe ao dia de hoje. O item 11, ele tem como título: os sãos não precisam de médico. Vamos buscar também aqui na tradução do nosso amigo Haroldo aqui, no Novo Testamento. Esse trecho que tem aqui no comecinho desse item é uma passagem onde se reúnem publicanos e pecadores na casa de Mateus, o evangelista Mateus. E é logo após Mateus ser chamado ao apostolado. Então assim, Mateus é convidado, Jesus passa, convida Mateus: olha, a partir de hoje você quer ser meu discípulo? Segue-me. Aí foi, eles fizeram um banquete. Só que os amigos de Mateus, quem que eram? Pecadores, né? E os publicanos. O que eram publicanos? Eram os cobradores de impostos. Eles eram bem vistos na época?
Não. Então, assim, e os pecadores, quem que eram? Não eram só prostitutas ou pessoas de má índole. Eram pessoas que não tinham conhecimento da lei de Moisés. Eles não frequentavam as sinagogas, ou eles já tinham sido expulsos até das sinagogas por não colocar em prática o aprendizado do povo judeu da época. Então, esses eram considerados pelos fariseus como pecadores. Então, o que acontece? Ele convida pecadores e convida publicanos. E diz o seguinte aqui, ó. E sucedeu que, estando ele reclinado à mesa em casa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se junto à mesa, junto com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, os fariseus queriam sempre catar Jesus no contrapé, né? Então eles falam assim, diziam os discípulos, né? Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ele, porém, ouvindo, né, Jesus disse, os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Então essa é a passagem que a gente vai falar hoje para vocês aqui. Então o que quer dizer tudo isso? Kardec coloca logo no item 12 assim, Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres, aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos humildes e de boa fé, porque pedem o que lhes dê à vista, e não dos orgulhosos, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Então essa é a definição do Kardec. O que a gente pode entender com essa ceia? Porque hoje nós aqui estamos ceando, né? Nós estamos aqui numa mesa, num banquete espiritual, recebendo ensinamentos de Jesus. Isso é uma refeição espiritual. Então, o que Jesus quis dizer com essa passagem aqui? É aquela palavra que eu falei no começo, que é o que a gente recebe quando chega nessa casa. Acolhimento. Porque Jesus não distinguia se era pecador, se era os publicanos, não. Ele reunia todos, que era a oportunidade de ele passar os ensinamentos, né? E era a oportunidade de ele agregar, de acolher. É o que nós sentimos como chegando nessa casa. A gente tem um clima aqui de acolhimento, né? O acolhimento é uma ação de aproximação de um espírito para com outro espírito. É o saber de estar com. Eu estou com fulano, eu estou com ciclano, ou estar perto de. Então isso te traz o quê? Ele vai te ajudar a reduzir uma certa ansiedade que você possa vir a ter. Ele pode tirar barreiras emocionais, trazendo o bem-estar, porque você se sente confiante, com autoestima, você se sente seguro, né? Isso reduz então e estimula, incentiva a gente a ter uma outra palavrinha chamada coragem. Coragem da fé, que é o próximo item aqui do capítulo que eu tenho que falar para vocês. O que é coragem da fé? A doutrina fala para a gente, na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, que fala das qualidades de Deus, né? Fala que Deus é soberanamente justo e bom. Só que são adjetivos. Não cabe para Jesus, para Deus, adjetivos. Cabe o substantivo. Então Deus é a bondade e Deus é a justiça. Então a gente tem que partir sempre dessa premissa que Deus é justo e Deus é bom. Deus é a justiça e Deus é a bondade. Pensando desta forma, a gente para e troca aquela palavrinha que a gente gosta de falar sempre, se sentindo vítima das situações, né? Vai trocar o porquê para o para quê. Então, aquela situação, para que eu estou passando por essa situação? E não mais por quê. Porque fica vitimismo. E o para quê é aprendizado. O que eu estou aprendendo? O que está me trazendo? Então essa segurança, né, essa certeza nos dá uma coragem na fé. Tem até uma historinha, o avião, vocês já devem ter escutado essa historinha aqui, mas vamos contá-la de novo. Tem um avião que está em pleno voo já, né? Começa a entrar naquela turbulência danada, né? Quem já teve avião sabe, né? Aquele pânico, tal, não sei o que, tal, todo mundo apavorado, com o avião balançando, tal. E tem uma criança sentada numa cadeira, com um lápis de cor e um papel, escrevendo sossegadamente. Aí uma senhora vem, mas meu filho, o que está acontecendo? Por que você está tão tranquilo? O que está acontecendo?
Ah, tia, o piloto é meu pai. Então, quer dizer, ele tem a segurança, ele tem a coragem, ele tem a certeza que aquela pessoa que está no comando, ela quer o seu bem, ela vai fazer o melhor por você. Existem as necessidades que precisamos passar. Existem os momentos de turbulência que iremos enfrentar durante a nossa encarnação. Mas nós temos que ter a certeza que a gente não está à deriva. Tem alguém no leme conduzindo a gente. E essa pessoa é Deus e é Jesus através do seu Evangelho. Então a fé não é só acreditar. A fé é confiar. O Evangelho de Jesus nos traz esse acolhimento. Então esse acolhimento, esse momento que a gente tem de estar tranquilo, de estar em segurança, de estar naquele momento assim, porque sabemos que Deus está no comando, em qualquer tribulação que a gente possa vivenciar, é o Evangelho que Jesus traz através do seu Evangelho. Esse Evangelho de luz, que é a candeia, que está lá no alto, é ela que vai iluminar, é ela que vai nos dar um norte para que a gente possa seguir em frente nessa jornada evolutiva. Tá? E aqui tem mais, o próximo item aqui vem falar de carregar a cruz, né, que Jesus falou, né? Se alguém me quiser seguir, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ele em nenhum momento falou, largue a cruz, em nenhum momento falou, deixa que eu carrego a sua cruz. Ele falou, traga a sua cruz, enfrente a sua situação. Aquela situação está difícil, mas tem Deus no comando. Aquela situação parece irremediável, mas ela vai te dar algum motivo de aprendizado, de crescimento, sabe, de evolução espiritual, sabe, de tudo, todas aquelas necessidades que nós temos nessa nossa jornada, elas vão sendo aparadas, né? Elas vão sendo lapidadas com esses problemas que a gente vai tendo. Então, pegue a sua cruz e caminhe. Qualquer um de vocês aqui que está imaginando hoje, poxa, estou passando por tal situação, que é chamada minha cruz, né? Ou a sua cruz. Então, assim, ela é necessária. Ela é uma situação que você vai fazer com que você aprenda alguma coisa. Tá? Isso chama-se resignação. Tá? Então, acolhimento, coragem, resignação, tudo isso são coisas que nós necessitamos para a nossa evolução espiritual. E como eu gosto de terminar sempre com alguma coisinha do Emmanuel, todo mundo já me falou do Emmanuel, né? Alguém nunca ouviu falar do Emmanuel? O Emmanuel era o mentor do Chico Xavier, tá? Existe uma coletânea de preces, de mensagens, que foram compiladas e montaram uma coleção, o Evangelho por Emmanuel. Então, todos os trechos evangélicos, o Emmanuel comenta. Aí ele traz aquela... Aí o Saulo, que é um outro espírita também conhecido, ele compilou essas mensagens e fez esse livro aqui. Aí eu vou ler um trechinho dessas mensagens, tá? O nome da mensagem que ela vai falar sobre Mateus 9:12 foi essa passagem que eu narrei para vocês aqui. Tem como título assim, ante o divino médico, né? De frente com o médico, né? Quem é o nosso divino médico? Jesus. E ele já começa assim, ó. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra. Somos almas enfermas de muitos séculos. Isso é muito importante. Nós não começamos no berço e não terminamos no túmulo. Nós tivemos encarnações passadas e teremos futuras. O que eu estou passando hoje são problemas que tivemos na vida anterior e estamos tendo a oportunidade de reparar nesta atual encarnação. E o que nós fizemos de melhor nessa? Tivemos a resignação, coragem e o acolhimento, a gente vai plantar agora para colher nas próximas. Aí segue aqui. Carregamos débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. Essa é a certeza.
E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Há doentes do corpo e doentes da alma. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento, bondade, amparo, restauração. Nós somos credores, nós temos merecimento, nós somos filhos de Deus. Então nós temos esse crédito, a gente tem essas oportunidades de entendimento, de bondade, de amparo e de restauração. Isso é o acolhimento. Diante de quem quer que seja, é a coragem. Em posição menos digna perante as leis de harmonia que governam a vida e o universo, recordemos as palavras do Cristo. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. E ele completa: siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que ele nos abençoe.